Boa noite, galera. Ótimo sabadão para vocês. Stanley, boa noite. Boa noite. Estamos hoje aqui com o Carlos Souza, né? O especialista da estética. Muito boa noite. Então, Carlos, fala um pouco da tua trajetória aí. Muito boa noite a toda a audiência, Stanley. Nós temos uma grande missão aqui no Brasil. Porque, como um pouquinho antes aqui na nossa conversa, aqui, nós estamos falando sobre a questão de muitos profissionais qualificados, muito bem preparados, porém pouco se entende de pessoas. Hoje existe uma pregação muito forte, muito contundente, que é sobre o marketing de posicionamento. Diferente desse grande mercado que se fala que o posicionamento está na paleta de cores, está no blazer, está na comunicação do investimento que é feito do marketing, eu tenho um olhar um pouco diferente. Eu sempre entendo que pessoas compram de pessoas. Se eu pouco entendo de pessoas, todo o investimento que eu faço pode ser um tiro no pé. Porque talvez aquela comunicação, aquele olhar que eu tenho, não é direcionado ao público que eu gostaria de ter. Tá lá, aquela Dona Maria fez a faculdade, estudou, criou um espaço de beleza, colocou uma placa bonita, colocou o cafezinho, ornamentou tudo, mas esqueceu de que ela precisa de um público. Ela gostaria de vender para mais pessoas, só que essas mais pessoas não conseguem entender exatamente qual é a comunicação dela. Às vezes ela pegou aquele investimento, criou um espaço muito bonito dentro de um contexto onde as pessoas não se conectam, porque são pessoas mais humildes, um pouco mais simples. Então, naturalmente, aquelas pessoas vão dizer assim, esse lugar não é para mim. Mesmo que aquele lugar seja para cuidar da beleza dela. Mas ela vai entender com um olhar de fora, vai dizer assim, esse lugar aqui é muito caro para mim, eu não tenho dinheiro para entrar nesse local. Então, os profissionais da estética, eles precisam ter esse olhar. Entender um pouco mais sobre como é que funciona o marketing. Eu costumo dizer o seguinte, primeiro eu tenho que ter dentro do meu método de ensino, eu ensino 3 coisas, que são os 3 P's do posicionamento. É a prova que sei, a prova que sou e a prova que resolvo. A minha primeira missão é entender quem eu sou. Eu sou o Carlos, que tenho esse conhecimento da estética. Eu tenho também do outro lado um público e preciso entender se esse público gostaria de ter o serviço que eu tenho antes mesmo de eu investir. Mesmo, vamos supor, eu vou abrir uma clínica de estética, mas vou abrir no bairro Nobre de Brasília. Eu não vou pegar aquele público mais nobre, não? Depende. Eu tenho que entender primeiramente o seguinte. Ali existe já pessoas que já estão localizadas lá. Na esquina da frente tem um salão de beleza, tem um centro estético. Atrás também tem. Na mesma avenida possivelmente já deve ter. Tem. Então qual é o meu olhar de um posicionamento eficiente? É entender quais são as brechas de posicionamento. Entender aonde aquele outro profissional, o meu vizinho, não está conseguindo atender. Ao invés de eu tentar tirar, eu costumo brincar com as minhas alunas, que ao invés de eu tentar tirar a carne do prato dele, eu tenho que entender quais são as pessoas que não estão comendo o prato dele. E oferecer o meu produto para essas pessoas. Aí eu consigo ter um lugar. Isso é um posicionamento. Então, posicionamento, o que é um posicionamento? É ter uma ideia, criar uma ideia e posicioná-la na cabeça do meu cliente. A percepção de valor, a percepção de estado, a percepção de qualidade, de preço, tudo isso é necessário. Poxa, Carlos, mas da forma que você está falando parece ser algo muito difícil. Pode se tornar fácil se você tiver respirar um pouco, ter um pouco de controle e dizer assim, peraí, antes de eu sair investindo aqui, deixa eu tentar entender quais são as pessoas que precisam daquilo que eu estou fazendo. É a prova que resolvo. Depois que eu coloquei isso, eu entendi isso, eu vou criar um produto e vou fazer um teste. Ao invés de eu sair fazendo um grande investimento, é triste. Onde que as clínicas pecam mais? O primeiro passo é fazer muito investimento no visual. No visual. Normalmente, porque elas pensam o seguinte, eu quero... Hoje em dia se prega muito, principalmente aqui no campo da internet, sobre o high ticket.
Então elas têm uma percepção errada que para vender para pessoas cara, ela tem que vender coisas caras. Às vezes não. Às vezes ela só precisa comunicar da forma correta. Aí é onde entra primeiro o passo a passo do posicionamento. A prova que sei, a prova que sou e a prova que resolvo. Aí você faz esse deverzinho de casa, depois você vê assim, quais são as dores que meu público tem que eu posso resolver. E aí eu começo a ofertar para esse público. Vou fazendo uma oferta, ampliei, conquistei essa ilha, vou para a próxima ilha. Aí eu vou ter algo mais coerente com o meu posicionamento. É engraçado que o meu pensamento é assim, vamos supor, eu abrir no bairro nobre, tem um salão de beleza e tal, o cara abre outro salão de beleza no bairro mais simples. O que vai mudar então? O que vai mudar é o seguinte, é a forma de como é que você traz isso. Não é, você tem que entender o seguinte, existe 4 formas de você se posicionar. Você se posiciona por preço, ou você se posiciona por público, ou você se posiciona por identificação, ou simplesmente você não tem um posicionamento, você simplesmente foi lá e abriu para fazer um teste. Então você tem que entender o seguinte, você luta por preço ou por qualidade? Por que é importante, Carlos, eu saber disso? Porque se você não sabe para quem você está vendendo, você simplesmente vai se vender. Ah, entendi. Faz sentido? Então, normalmente, é sempre assim que acontece. Primeiro, você tem que entender... Por exemplo, eu não posso... Você gosta de água? Sim. Com gás ou sem gás? Sem gás. Aí eu tô com água sem gás querendo te oferecer. Você vai comprar? Sem gás, sim. Mas se eu tiver com gás? Não. Por mais que eu diga que a água sem gás é melhor do que a água sem gás, não é um gosto seu. Então é exatamente isso que eu preciso entender. Quando eu falo sobre vendas, tem uma etapa do meu programa de treinamento sobre vendas, a primeira coisa é isso. Antes de você começar a oferecer o seu produto, primeiro faça uma sondagem. Conhecer o público. Exatamente. Isso é que vai trabalhar a questão dos relacionamentos, né? É igual, eu vou falar em cima da minha experiência, né? A experiência que nós temos na questão de igreja e tal. Então, a gente trabalha com pequenos grupos. Eu sou da Igreja Batista e a gente é trabalhado dentro dos treinamentos, a gente se importar com pessoas, a gente ser relacional, a gente se envolver com as pessoas, a gente entender qual é a necessidade da pessoa, né? Para que a gente possa ser aquela pessoa que possa oferecer aquilo que faça com que a pessoa possa crescer, né? E é exatamente isso, né? O que você está trabalhando é justamente isso, é conhecer a pessoa, se relacionar com ela. A questão de você ver, além de você ver, conhecer a pessoa, você tem que entender, foi o que você falou, entender quais são os salões de estéticas, o que ela está fazendo, qual a lacuna que ela está deixando. Quando você preenche a lacuna, você traz a pessoa pela lacuna, né? Naquilo que você está oferecendo de preenchimento, e você traz pelas demais coisas também. Né? Exatamente. Eu vou trazer um episódio, uma situação, uma das minhas experiências. Eu tive a oportunidade de conhecer a África do Sul. Lá eu conheci algumas tribos, e uma das tribos chamada os Zulus. Os Zulus, eles têm uma política de relacionamento muito interessante. Quando você vai falar com o líder da tribo, você não chega nele diretamente, você passa por uma triagem. Olha que interessante. Essa triagem é para saber de onde você vem, quem é a sua família, e se você é digno de falar com o Shaka Zulu. Hein? Valores. Olha que legal. Depois que ele permite que você chegue até ele, ele vai te fazer perguntas. Quem é você? O que você faz? O que você conhece? Por que você está aqui? Caraca, quando você traz isso para a sua própria vida, poxa, quando a pessoa pergunta assim, quem é você, Stanley? O que você resolve no mundo? Eu sempre, geralmente, nas minhas mentorias, eu gosto de trazer esse contexto, porque é onde você percebe o quanto aquele profissional ele tem compromisso com aquilo que ele faz.
Um dos grandes motivos, você me perguntou no início, um dos grandes motivos que faz clínicas abrirem e fecharem é isso. É falta de clareza no que está fazendo. Muitos fecham por falta de confiança naquilo que eles fazem. Alguns movidos, principalmente é um público feminino, eles são movidos pela necessidade social. Falta de verba, falta de condição, falta de amparo social. Eles veem na estética uma possibilidade de mulher para mulher. Aí eu vou crescer. Eu vou abrir um salão, eu vou atender mulheres. Só que se essa mulher ela não tiver clareza daquilo que ela faz, ela resolve, no meio do caminho, nas dificuldades, ela vai entrar em parafusos. Porque exige o quê? Um posicionamento. Esse grande oceano da estética, existe grandes tubarões. Então, se você é uma pessoa que não tem clareza daquilo que você faz, daquilo que você resolve, e quem é o público que precisa do que você faz, você vai se perder. Aí você vai começar a investir em tráfego, você vai começar a criar várias coisas, e o principal, o básico, que é o seu conhecimento do que você, o mínimo que você faz, o que você resolve. Eu vou trazer de novo um contexto. Você está querendo dizer que tinha confiança eu vou fazer um procedimento. Porque quanto mais clareza eu tenho sobre aquilo que eu faço, o que eu resolvo, mais eu vou investir nisso. Eu não vou titubear quando. Isso é qualquer profissão, né? Qualquer profissão. A forma, o método que eu uso de posicionamento é sobre isso. É um tripé. Que entra a filosofia, a psicologia dentro do marketing. Agora eu penso muito no visual, eu acho que a mulher olha muito visual. Porque infelizmente, a grande massa do marketing, infelizmente isso não é uma briga, não é uma birra, mas é algo que a maioria dos profissionais precisam entender, é justamente isso. É saber que pessoas compram de pessoas. Existe a técnica do marketing, mas o marketing raiz, o que é o marketing raiz? O marketing raiz é você entender de pessoas. Quanto mais você conhecer pessoas, agora você vai vender. É um corretor. O Stanley tá comprando apartamento, eu sou corretor. Aí, ô Stanley, vamos ali tomar um café, ele tá me esperando lá. Eu chego. Relacionamento. Mas vamos supor, eu chego num carro, caindo nos pedaços. Aí ele olha assim, poxa, esse cara tá vendendo. Como é que eu vou dar 500 mil na mão desse cara? Não é congruente, não tem. Aí o cara chega num carro mais topzão, assim, uma roupa, né, bem vestido e tal. Aí, já não passou uma confiança? Sim, com certeza. Isso conta, mas é aí onde entra. Isso é extremamente importante nos primeiros minutos. Entendi. Porque eu acho que aquela primeira impressão ali queima ou não, né? Eu geralmente falo o seguinte: nunca teremos a segunda oportunidade. Nós temos que impressionar na primeira oportunidade. Mas, para que você sustente a sua jornada, você precisa ter muito mais. Entendi. Eu vou trazer um contexto que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que cresci em um berço cristão e tem boa parte do meu conhecimento está aí, dos meus fundamentos, os meus princípios e os meus valores estão aí. Estava lá o gigante, chamando alguém para brigar com ele. Todo mundo com medo, aquele alvoroço. Um menino que não tinha nenhum posicionamento, ninguém conhecia ele no mercado. É uma analogia. Foi colocado na frente de batalha. As pessoas do marketing falaram o seguinte: vamos botar um escudo, uma lança, para que ele se pareça maior e mais forte e consiga, pelo menos, consiga, de uma certa forma, pressionar o gigante. Só que o menino entendeu o seguinte: eu não sou isso. Você pode vir contra mim com lança e espada, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele se posicionou. Eu sou o que sou. Eu sou um menino que confia no Deus vivo. Você vê que naquele exato momento as pessoas não entenderam nada, mas aquilo ali foi o suficiente para ele ganhar aquela batalha. Existem vários nossos contextos que Deus colocou ali, mas acima de tudo, o menino teve que falar. Ele teve que dizer assim: eu sou o que sou. Jesus, ele disse assim: eu sou a porta, eu sou o sal. Então, o empresário da estética, ele tem que ter esse posicionamento. Eu sou uma empresária capaz de salvar vidas. A minha missão é tornar mulheres com autoestima baixa. Porque a cliente chega lá, né, totalmente... Olha que interessante, olha como é que muda a sua postura. Eu não vendo procedimento estético, eu vendo transformação. Eu faço com que pessoas que cheguem até o meu consultório tornassem mais feliz, um casamento mais saudável,
uma qualidade de vida melhor, uma aparência melhor. É completamente diferente. Quer ver como o que você está falando, Carlos, faz muito sentido? Faz sentido porque quando nós vamos cortar cabelo, eu tenho essa sensação e quando ele falou, ele estava falando comigo. Então, cortar cabelo qualquer um corta. Mas qual o barbeiro ou cabeleireiro que vai te fazer feliz de cortar o teu cabelo e dizer assim: pela primeira vez eu acertei um cara que me deixou feliz. Acertou o corte. Porque meu corte ficou maravilhoso. Pela primeira vez eu me senti tão bonito, porque esse cara me deixou bonito. É isso. É isso. É isso. Então, quando o profissional entende isso, que ele não está vendendo um corte, mas está vendendo uma transformação, o jogo vira. Então, E o que você está falando vai servir para a minha vida, para algumas coisas, alguns projetos que já estou fazendo. Eu estou indo por aí. Você entende como é que o negócio é interessante, como funciona o negócio? Só que, infelizmente, a grande maioria não sabe disso. A grande maioria não sabe disso. Então, um ponto interessante que tem um cara que eu admiro muito, que ele é um mestre no PNL, que é o Tony Robbins. Ele fala sobre 3 habilidades que nós temos que ter. Primeiro, identificar os padrões. Segundo, de se adaptar aos padrões. Terceiro, na verdade eu vou incrementar o quarto, né? O terceiro, de você quebrar os padrões. E o meu adicional é criar novos padrões. O que o Carlos tem feito dentro do posicionamento é criar novos padrões. Então, o padrão novo do posicionamento do marketing de marca é o posicionamento pessoal. Antes de vir o posicionamento de marketing, você tem um posicionamento pessoal. É você se posicionar como um ser humano. Porque quando você tem uma identidade formada, ninguém mexe em você. Você se torna um farol. Que é um farol no meio de uma tempestade. Ele passa por sol, por chuva, mas ele nunca perde seu brilho. Ele está ali para apontar para um lugar. Então, para mim, o que faz sentido é isso. Você, como um profissional, você tem um podcast. Qual é o teu farol? Quem são as pessoas que são iluminadas por esse lugar aqui? Quem são as pessoas que vão ser atraídas por causa desse brilho? Então, quando as pessoas começam a olhar e ver que faz sentido o que você faz, você não precisa investir muito em tráfego. Elas vão te seguir. Elas vão se conectar à sua mensagem. Essas pessoas, independente do que você fala, do que você faz, não importa qual ponta desse universo você está. Se você se posiciona como um indivíduo e você brilha, automaticamente as pessoas vão vir até você. A profissional da estética é a mesma coisa. As pessoas vão brigar. Por exemplo, existe uma influenciadora que é muito conhecida dentro do marketing, e ela hoje faz uma sobrancelha por R$12.000. Eu vi já essa. Você sabe o que é isso? Eu fiquei impressionado. A Natália Beauty. Ela sempre fala, as pessoas não pagam para fazer sobrancelha porque existem profissionais melhor do que eu. Elas querem ter acesso à Natália Beauty. Então, é a famosa voz do deserto. Agora, essa parte que tu falou é um marketing no visual, não é? Exato. Conta. Às vezes a mulher, não, eu quero ir naquele salão ali, porque é top. Por quê? Porque ela criou uma marca pessoal. Entendi. Ela não quer... Se a Natália Beauty estiver lá no meio de uma favela ou em um lugar muito caro, as pessoas vão do mesmo jeito, não importa. Exatamente. Então, a profissional, o empresário precisa ter esse olhar. E ao invés de investir muito no artificial, vista no pessoal. Relacionamento. Da pessoa, né? Exatamente. Entendeu? E esse relacionamento parte de onde? Dele mesmo. É com ele mesmo. Cara, e virou uma febre esse negócio de estética, né? Explodindo. Exato. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas... Hoje existe... Não me recordo agora o nome da autora, que fala sobre o capital erótico. O capital erótico não é um conceito erotizado. São princípios que cada um de nós temos, que é a comunicação, que é a interação social, que é o dinheiro, que é a beleza estética, que é a sua vitalidade. Cada pessoa, quando ela identifica, é claro que você tem 2 tipos de capital.
Você tem um carisma. Você tem um olhar profundo. Isso é um capital erótico. As pessoas se conectam a você por causa do seu jeito. Você já tem um outro, já tive uma outra percepção sua. Você tem um jeito mais introvertido, mais seguro. Pessoas que buscam essa segurança vão se conectar a você e talvez vai ignorar ele. E tá tudo bem. O importante é você ter consciência do que A pessoa está procurando. Exatamente. Em primeiro lugar, você identificar o que é que você passa. Sim. E quanto mais você investir nisso, mais atraente você se torna. E essa atratividade é justamente o que vai fazer você... Não, e na música rola muito isso, né? Que eu tenho aqui a empresa aqui, eu tenho vários músicos, né? O cara vai casar, não, eu tenho 6 pianistas aqui, mas às vezes eu falo, não, eu quero você, cara. Não, mas o outro é melhor que eu, cara. Não, mas eu quero você, o cara foi comigo. Entendeu? É exatamente. É justamente isso. E quanto mais você tiver... A persona. Quanto mais você tiver clareza sobre o que você representa e você trabalhar em cima disso, mais atraente você se torna. Antes do atraente, na verdade, você se torna mais coerente. Quanto mais você tornar-se coerente, mais confiante. Mais confiante, aí o seu VSM, o seu Pix cai direto. Agora, uma coisa importante nessa parte da estética, é a parte da pessoa falar na internet, né? Que eu vejo muito isso, né? É importante. Você passa isso também, galera, você tem que mostrar mais. Isso acaba se tornando-se algo natural. Porque o que trava realmente as pessoas, por exemplo, também é uma dor dos profissionais da saúde, que eles não gostam de aparecer. Antes de a gente fazer todo o trabalho, tratar o nosso serviço, eu faço normalmente uma triagem, eu faço um filtro para saber se aquele profissional, a dificuldade dele é em falar em público ou é porque realmente ele é uma pessoa introvertida. Às vezes a pessoa fora dos bastidores, é uma pessoa, mas pegou o celular, a pessoa literalmente trava, porque possivelmente aquele profissional tem medo do julgamento, tem medo do cancelamento, às vezes tem muito conhecimento, mas só não sabe passar isso adiante. É isso mesmo. Só não sabe passar adiante. O que é isso? Treinamento. Vai fazendo. Treinamento. Né? Quanto mais... Eu lembro que eu já tive a oportunidade de pregar, de cuidar de liderança dentro da igreja. E eu lembro que eu tinha essa trava. Eu era um menino muito acanhado. Aí eu lembro que o pastor falou assim, rapaz, lá de ser tapado. Jesus é contigo. Quem te deu a boca não foi Jesus? Não foi Jesus que te dá inspiração? Você acredita na inspiração? Acredito, mas na hora de falar eu tremia. E às vezes é uma coisa nossa, as pessoas estão ali, não estão nem... Porque você tem a preocupação, conhece, né? Porque você tem a preocupação, você tem medo do que a pessoa vai pensar que você não sabe, mas você sabe. Olha que louco. Você sabe o que falar, você sabe como resolver. Talvez você não sabe como passar. Aí eu lembro que um belo domingo de manhã, tá aquela igreja cheia, lotada, o pastor fala assim, cadê o Eduardo? Que é o meu segundo nome, Carlos Eduardo. Eu falei, não, a alma saiu do corpo. A alma saiu do corpo. Mas eu fui com coragem e ele me deu o microfone e falou assim, dá bom dia para as pessoas. Eu, bom dia. Pergunta se elas estão bem. Estão bem. O que está no seu coração agora de falar? Jesus é contigo. Eu falei, pronto, acabou. Esse pastor foi uma bênção na sua vida. Ele me ensinou, me destravou. Foi uma escola, ele né? me destravou. Aí, olha o pulo do gato. Ele falou assim, olha, agora que você já percebeu que não vai te morder, você precisa treinar. Eu vou fazer de você um líder. E aí, todos os dias, quando fechar a igreja, você vai ficar 20 minutos com um cabo de vassoura pregando para as cadeiras. Legal. E eu comecei a fazer isso. Aí no domingo seguinte, ele pegou o responsável da liderança dos jovens, saiu para evangelizar e disse, não, deixa que Eduardo resolve. E eu fiz a primeira reunião com jovens, mais de 60 jovens. Oi. Então, assim, por que eu estou contando isso? Por que eu estou contextualizando dessa forma? Para que você entenda que, assim, às vezes a trava não é com a pessoa, é com você. Você só pensa que não dá conta. Treine. Pega o teu celular, me dá aqui o celular. Pegou o celular? E fica lá. Nem precisa você fazer exatamente isso. Só vai. Você fala sobre o podcast. Olha, pessoal, aqui o podcast, nós estamos realizando o podcast. E solta.
e sai correndo. E deixa o pau quebrar. Deixa o pau quebrar. Porque o máximo... Às vezes é uma coisa nossa, mas quem tá vendo de Porque fora tá normal, ninguém Rapaz, fala eu tenho nada. uma grande dificuldade, mas fale Sim, primeiro. por favor. o máximo que vai acontecer é que as pessoas vão, se as pessoas tiverem essa oportunidade, vão te zoar por alguns minutos. Isso. Por alguns minutos, mas no dia seguinte já esqueceram, porque hoje a internet é rápida. Tanto é que os stories é 24 horas. Então o que você fez ontem de ruim, que deu errado, o que você faz? O aprendizado. É você pegar, peraí, eu falei errado isso aqui, o próximo eu vou falar certo. É a prática que leva à perfeição, né? Sempre. Pois é, a minha dificuldade, sabe qual é? Assim, a gente conversar aqui tranquilamente e eu me pauto no que você fala e eu já vou raciocinando em cima, tá? Essa questão aqui é tranquila. Falar em público, pode ter 1000 pessoas, eu falo naturalmente Então, também, orador, rapaz. não tem problema nenhum. Visível. Mas eu tenho um grande problema, é pegar eu sozinho aqui e botar para falar Um storyzinho. o que eu tenho de falar. Incrível, né? Sozinho aqui, eu tenho que estar vendo bem pessoas, mais porque fácil. é a questão do ser relacional. Eu sou, inclusive, uma das minhas, como é que se diz, linguagem de amor, é justamente o tempo de qualidade. Tempo de qualidade. tanto que isso é forte em mim. Eu acho que é por isso também que eu tenho essa dificuldade de estar sozinho aqui e falar com milhões de pessoas, com a probabilidade de milhões de pessoas. E vai falar bem mais, né? Às vezes Pois você tá é. ali na igreja e você fala Aí para eu 200 fico, pessoas. eu fico gaguejando aqui, incrível cara. isso. Eu não consigo, assim. Eu faço por repetição o tempo inteiro ali. Aí um sai, mas também não sou de ficar escrevendo. Eu gosto de ser natural. Autêntico. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo. Isso é a melhor coisa que existe. Porque quanto mais, Sterling, e quanto mais você fica ali, a sua mente trava. Vai no flow. Vai. Só vai. No meio do caminho, isso não quer dizer que você não vai se esforçar para dar o seu melhor. Mas de início você vai errar. Você vai falar besteira, você vai falar alguma coisa que não foi tão... Mas isso faz parte do aprendizado. Não foi assim que aprendemos na de bicicleta, de dirigir. Não é assim? A gente erra. Só que a gente tem que aprender a lidar com o fato de saber que a gente não sabe tudo. E entender que a outra pessoa do lado também, por incrível que pareça, ela quer que você erre. Pra se sentir melhor. Pra se sentir melhor. Porque, tipo assim, então quer dizer que não é só eu que não sei falar. Ele também não sabe. Então, pessoas. Aí onde entra a identificação. Já pensou se a gente está sempre perto de alguém muito melhor do que a gente? É chato. A gente nunca vai crescer. Tem que ter uma resiliência muito grande, estratosférica, para você Vencer isso, Você né? vencer isso. Faz muito sentido. Então, ninguém gosta de pessoas literalmente certinhas, que tudo. E isso faz. Aí onde entra aquelas pessoas que geralmente dizem assim: é porque eu sou uma pessoa cética, é porque eu sou uma pessoa. Como é o nome da palavra? Perfeccionista. Esse perfeccionismo é simplesmente um Retórico. fato. Exatamente. Põe até fio, sem filtro não faz. Entende? Então. Então, Carlos, uma dúvida que tu tirasse minha. Vamos supor, a pessoa, a mulher já bem financeiramente, o dinheiro não é problema dela. Ela pega o celular no Instagram aqui, eu quero fazer um Botox. O que tu acha que ela vai olhar primeiro, assim? A primeira. Vai chamar a atenção, assim, o primeiro... A primeira coisa, a identificação. Deixa eu entender a pergunta. A pergunta é para um profissional da estética que quer vender para uma mulher que. Não, uma cliente. Eu Sim. quero fazer um Botox. Certo? O que vai chamar? Vai ser o chama? Tu acha, não acha que vai ser o visual, não? Nossa, aquele salão é lindo. E A mulher isso vai contar, como eu falei, nos primeiros segundos. Porque, por exemplo, eu geralmente, dentro do meu. Um dos primeiros passos, que depois que a profissional me contrata, nós vamos para as redes sociais. Eu sempre falo que existe uma jornada do cliente. A primeira coisa que o cliente olha quando ela entra no Instagram, por exemplo, na sua rede social, é a sua foto de perfil. É aí onde eu falo que realmente onde você precisa convencer aquele possível cliente. A sua foto precisa denunciar quem você é. A pessoa vai ver a paleta de cores, vai ver a posição, tudo isso está dentro do meu treinamento. Depois que ela saiu da foto, ela vai para saber quais são as suas aptidões. Aí onde entra os 3 P's. A prova que sei. Aí você vai colocar lá
por exemplo, biomédica especializada em Botox. Na segunda linha, a sua autoridade. Quantas transformações você já gerou? Aí tem lá os vídeos, né? As fotos. Entendi. O cliente está dentro de uma jornada. Tá vendo ali. Tá vendo? Eu acho que o Instagram mostra muito, né? E essa é a missão dele. A missão do Instagram, você vê que tudo ali é de forma estratégica. A foto de perfil, a bio do lado, embaixo tá ali as descrições, e embaixo tá lá as três caixinhas lá. Ali onde você tem a oportunidade de vender o teu produto. Aonde a profissional deve, com todo o afinco, aproveitar aquele momento de provar quem é. Ela vai falar um pouco sobre ela, quais são os resultados que ela gera, tal. Em sequência, ela vai criar um gancho para os stories. É aí onde algumas também pecam. Que elas não conseguem, de fato, passar para... Não. É aí onde o que você falou. Ela não grava stories, aí às vezes bota só o antes e depois. Eu brinco com as minhas alunas. Pare de jogar esse negócio de antes e depois, porque isso não vende. As pessoas precisam de algo chamado storytelling. O que é o storytelling? História. É uma história, é uma pequena história. Antes de eu vender para você essa taça com água, eu tenho que falar para você qual é a vantagem de você ter essa taça com água. Porque água por água, você vai na torneira e toma. Mas como é que eu faço você comprar a minha água? Primeiro que você já me deu a água em uma taça diferente. Segundo, quais são as propriedades dessa água? O porquê tomar a minha água é diferente de tomar a sua água na torneira? Então, você tem que criar uma história. O que é marketing? Marketing é uma história bem contada sobre uma embalagem. Então, quanto melhor você for... Os gatilhos. Quanto melhor você for em contar a história do seu produto, mais você vai vender. Aí depois disso, ela vai lá no fim. Exatamente. Aí lá que entra o... Exatamente. Principal, né? Que aí Tem vai entrar... relacionamento. Tem um livro que eu gosto muito de ler, que é O Jeito Mágico da Disney Vender. Esse livro, ele é incrível, porque a venda começa desde a primeira abordagem até a saída. Mesmo depois que o cliente comprou de você, ele precisa ser o seu evangelizador fiel. Uma boa parte das profissionais e outros profissionais, eles muito pecam. Vende apenas uma vez. Eu falo assim, você não fez o trabalho certo. Se o cliente comprou só uma vez de você, você errou. Que através de uma venda bem feita, ela vai passar para as outras pessoas. E o pior de tudo, sabe o que é? Fez tudo certinho, fez a introdução, conseguiu vender. Só que a promessa, foi na promessa que ele errou. Né? O resultado não foi igual à promessa. Ou é para mais ou é para menos. Normalmente, às vezes, o profissional ele faz uma promessa muito alta e não cumpre a expectativa do cliente. Entendi. Perdeu. É muito melhor você criar uma alta expectativa e entregar muito mais do que... Ou você simplesmente fala... Quando eu digo simplesmente, não é o simples do simples. É você tornar fácil a comunicação. Por exemplo, uma aulinha de vendas aqui rápida para a gente aproveitar o gancho. Normalmente, quando a cliente ligou ou entrou em contato, oi, Carlos, tudo bem? Ao invés de você simplesmente dizer assim, tudo bem, você diz, que bom você está aqui. Vamos dar continuidade ao seu atendimento. Eu já fui lá no privado, já identifiquei quem é o meu cliente e vou tocar sobre um assunto. Notei que você tem bons gostos. E por esse motivo eu acredito que você entrou em contato comigo. Associei. Ganhou o coração ali, né, dela. Eu percebi que você tem algumas linhas de expressões no seu rosto. Isso te incomoda? Já estou falando, eu não estou te vendendo ainda. Eu estou falando, criando com você um relacionamento. Ótimo. Será um prazer na terça-feira ou na quinta-feira ter você aqui comigo para falarmos mais sobre esse detalhe. É interessante para você? É outro atendimento. Diferente de você receber uma mensagem e dizer, oi, boa tarde, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Nossa. Esse negócio de como eu posso te ajudar, você está tirando no teu pé. Entendi. Você acabou de desconectar o cliente. Você tem que mostrar para o cliente que de fato você quer ajudar.
e já é trazendo em pauta as necessidades daquele possível cliente. Você é um homem. Eu vejo que você, à toa, você não entrou em contato com o meu Instagram sem ter um problema. Você tem um problema. A minha missão é identificar. Lembra que eu falei dos 3 padrões? Eu tenho que identificar qual o padrão. Qual o padrão desse possível cliente? Eu notei que ele tem certos tipos de dificuldades aqui. Então eu vou mencionar na minha primeira abordagem sobre esse problema que eu identifiquei. Eu não faço perguntas relacionadas, diretas, eu faço perguntas relacionadas para que ele mesmo me dê as respostas. Aula de vendas agora. É incrível, hein? Incrível. É isso mesmo. Então, a galera da estética peca nisso aí, né? No relacionamento. Né? Muito. Mas justamente quando eu falei lá do início, né? Que é você, em primeiro lugar, como você gastou demais energia em aprender a parte técnica e esquecer da parte pessoal. E o público masculino muda muito pro feminino, tu acha? Muda bastante. Atendimento? Muda, porque normalmente nós homens, na grande maioria, somos mais racionais, né? Somos preto no branco. Uhum. A gente não precisa de muita curva. A gente precisa identificar o seguinte, a gente tá com... A gente percebeu que tá aqui com a testa enrugada, a gente quer sentir mais jovem, a gente sabe que a gente não vai ficar querendo... Carlos, é interessante isso que você está falando, é totalmente verdade. Eu fui vendedor de material de construção, né? Eu fui numa determinada madeireira no setor Pessoa. E lá eu usei o que eu aprendi de técnica de atendimento ao cliente, na excelência atendimento ao cliente, né? E aí as pessoas chegavam, eu as atendia de uma forma como se fossem pessoas... como é que se diz? Eu não estou conseguindo trazer a palavra. Mas assim, eu estava me importando com elas. Como se fosse da família ali, né? O familiar. Mais ou menos. Que nem todo mundo gosta disso, dessa proximidade toda. Mas assim, eu estava tratando a pessoa como eu estou me importando com você. Eu quero saber o que você quer de fato. É tipo aqui, como é que você está? Não é isso. Como é que você está? E a sua família, como você está? Como é que está a sua saúde? Quem quer saber de fato como a pessoa está, ela vai querer saber com profundidade. É só um exemplo. Aí tá. Então comecei a tratar a pessoa me importando com o gosto dela, me importando com o que ela queria. E geralmente o cliente ele não sabe o que quer. Então ele precisa de um vendedor que tenha percepção, um vendedor inteligente. E para ser inteligente ele tem que se importar com a questão do relacional. E eu sempre tive isso muito à flor da pele. Então, aí os colegas chegavam para mim e diziam: Stanley, você não vai conseguir vender desse jeito. Você gasta muito tempo com a pessoa e você está perdendo venda. Aí eu falei: deixa comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Lá no final do mês você vai me dizer. Cara, deu 15 dias. Aí o chefe, né, o meu chefe chegou e falou assim: Stanley, você tem 15 dias que está vendendo. A sua estatística está altíssima, né? Já no segundo mês, eu passei 16 dias no primeiro lugar em venda, porque o Wellington é um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, é imbatível aquele cara, porque ele tinha atributos que eu não tinha, mas eu percebi depois os atributos dele. Isso tu desenvolveu sozinho ou foi pesquisando? Eu trabalhei muito em venda, né? Minha mãe e meu pai sempre trabalharam... Foi absorvendo, né? Fui absorvendo a questão de relacionamento. Eu sou um cara que eu observo muito, eu ouço, né? Então, aí o que acontece? Quando eu fiquei 16 dias e o camarada foi e passou, no 17º dia, ele passou na minha frente. Aí o outro lá, para me ultrapassar, ele teve que fazer maus negócios. Então ele vendia com muitos, como é que se diz? Com muitos descontos lá no osso mesmo. E incomodou o dono, né?
E tá, ele nos últimos dias ele começou a me ultrapassar, fiquei em terceiro lugar. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. O Wellington, o primeiro maior salário. Stanley, o segundo maior salário. Quem estava em segundo foi o terceiro ou o quarto. Entendeu? Então, é isto. E no final de tudo, quando eu saí de lá, a gente se encontrou, os vendedores, tá? A gente se encontrou num restaurante, e sabe o que foi que eles falaram? O mesmo que falou aquilo para mim: Stanley do céu, eu não sabia que você tinha tanto cliente. Eu descobri depois que você saiu. Cadê o Stanley? Cadê o Stanley? Cadê o Stanley? É isso. Então é isso que você está falando, é pura verdade. É pura verdade, né? E o que é legal, se trazendo esse contexto aqui, volta para o que eu falei lá no início. O que é marketing de guerrilha? É justamente isso aí. De um lado você tinha um que tinha habilidades as quais você não tinha, e de um outro usavam estratégias que não eram tão convencionais. Você não poderia competir com um que tinha muito mais habilidades porque você não tinha as mesmas habilidades que ele tinha. Sim. Com o outro você não ia se vender, fazer o errado. Então você identificou assim, quais são as minhas vantagens diante deles. E ele começou a investir naquilo que ele tinha de positivo. É o mesmo olhar que o profissional tem que ter. Ao invés de ele querer competir com quem já está ganhando, ele tem que entender quais são as brechas do mercado que ele pode ganhar. Que era o que eu estava fazendo. Exatamente. Então, normalmente, infelizmente, a grande maioria ou vai para o lado sujo. Você está me ajudando que você nem imagina. Ou vai para Olha, caramba, hein? Rapaz. Ou você vai para o lado sujo, ou você vai querer competir, querer tirar comida da boca dos tubarões. É onde a grande maioria peca. Qual o lado mais coerente? É você tentar entender quais são as brechas do mercado e se infiltrar nessas brechas do mercado com as habilidades que você tem. O que tem de diferencial? Qual o teu diferencial? Você sabia que eu faço isso tacitamente, sem perceber? Sem perceber. Eu faço isso. É o filme, né? Cara, no filme. Esse projeto que eu não posso falar agora, esse projeto para o ano que vem, cara, eu estou fazendo justamente isto. Eu estou fazendo, só que com verdade. Porque eu sei quais são as brechas, eu sei quais são as necessidades, eu fiz a leitura certa, a necessidade da população, da sociedade e tudo. Pô, mas ele é assim mesmo, então, ele me chamou para conversar comigo, eu quero conversar contigo. Eu falei, manda um áudio, velho. Aí ele falou, não, pai, você... Eu falo assim, áudio eu mando para quem não é amigo. Tá certo. Eu tava puxando a orelha dele. Só nessa prova aí, ele já... Poxa, o cara, eu já me senti o cara, né? Então, ele fazendo isso aí várias vezes, com tanta gente, tu tá conquistando mesmo. Cara, olha, coisas que você falou estão acontecendo. Quando eu vou para microempresários conversar com eles, falo de toda a estrutura e o que eu tenho para ele. É algo palpável e com verdade. E falo olhando nos olhos, com transparência, com verdade, porque eu sou isso. E aí, o camarada chega para mim, Stanley, eu sei que você vai fazer isso, porque você transmite muita verdade. Você é transparente, a gente entende que você é isto. E não é só uma, duas, três pessoas, não. Aquela pessoa que eu consigo comprar o tempo dela, eu consigo transmitir isso, porque isso sou eu. Você me conhece. Isso sou eu. Entendeu? Então é justamente sobre isso que você está falando. E a gente tá aqui trocando ideias, é justamente viu isso. Viu como é que conecta, a verdade ela conecta? Eu poderia estar falando de marketing de uma forma completamente desconectada. Mas quando você traz isso de uma forma diferente, com a sua verdade, eu estou falando sobre marketing, mas com a minha verdade, que faz sentido para mim. Então, qual é a minha orientação para os profissionais, seja da estética, seja da advocacia, seja corretores? Você que tem um estabelecimento, você que tem um comércio, você que tem um registro, você é um empresário. O que talvez está faltando para você não é um investimento em mais marketing. O que está faltando é um investimento no autoconhecimento
do que realmente você faz. E na compreensão de Na pessoas. compreensão da sua pessoa, de compreensão de pessoas. Quanto melhor você ficar em conhecer pessoas, melhor você vai saber fazer marketing. É isso mesmo, cara. Quanto É isso mesmo, mais, é verdade. quanto mais Eu tô você, vendo isso todo dia. quanto mais você afinar o teu olhar em primeiro lugar, quem eu sou, quem eu atendo, quem são as pessoas que precisam daquilo que eu estou oferecendo, bingo, você tem a faca e o queijo na mão. Caramba, É isso mesmo. foi demais, viu? Que aula, viu, que a gente teve. Espero que tenha ajudado. Não sei se já estamos já na reta final. Estamos finalizando. Eu queria que tu deixasse assim, uma palavra assim, para o empreendedor inicial, né? Vamos supor, o cara tá com o dinheiro ali, tô com o dinheiro aqui já para montar meu negócio. Mas para ele não errar. Antes de você fazer qualquer E investimento, como as pessoas podem entrar em contato com Isso, vai você. deixar todos os seus... antes de mais nada, antes desse profissional que já está no mercado, mas está batendo cabeça, está de altos e baixos, talvez pensando em fechar o próprio negócio, o que eu oriento você a fazer? Crie uma estratégia. Em primeiro lugar, entenda quem é você, qual é a sua utilidade e quem será beneficiado com a sua utilidade. Seja útil. Eu brinco com vocês. Seja o Dove no sovaco de alguém. Isso parece uma brincadeira, mas você tem que entender o seguinte: qual é a sua utilidade nesse grande mercado? Quem você atende? Quais são os benefícios que as pessoas vão ter em ser atendido por você? Ao invés de você falar sobre a técnica, fale sobre o que é pessoal, o que é intransferível, a vontade de ser atendido por você. E essas pessoas que estão me ouvindo agora, por esse convite, eu agradeço o convite de cada um de vocês. Fabiano, o Sterling, nos interagimos. Obrigado por essa oportunidade. Vocês podem me encontrar na rede social, sou o Carlos Souza, tá? Posicionamento para clínicas estética. Lá é o nosso Instagram e lá nós estamos ajudando essa galera da estética. Mas sou o Carlos Souza. É isso. É em todas as redes? Estou em todas as redes. Ok. Em todas as redes. Você vai me encontrar no LinkedIn, você vai encontrar no YouTube e também ali no Instagram. Muito bem. Demais, Sou cara. o Carlos Souza. Bom demais. Bom demais, Carlos. Foi um prazer mesmo. Foi uma aula hoje, viu? Bom demais. Meu querido, Bom demais. muito obrigado. Foi Bom muito demais. bom conversar com você aqui.